conhece. Acho que ninguém conhece aqui, na verdade não. E eu, prazer, meu nome é Ace, quem me conhece? Quem me conhece também, né? Não mudei não. Primeiramente agradecer o pessoal da produção da Baby Paul, é uma avó que estava lá no início do evento, né? Então fico muito feliz de estar em fazer essa sessão. E ainda ver essa demanda, né? A gente tem que ter esse espaço de acolher deles, tem que ter esse espaço de conhecer novas pessoas dentro da comunidade GFN, que é uma comunidade relativamente nova. Então é sempre bom a gente estar nesses espaços de troca, esse espaço de se olhar no olho e falar sobre a comunidade que a gente está continuando a comentar. É isso. E aí hoje Diogo veio com a ideia de fazer uma segunda Baby Class. Inicialmente eu queria ter feito uma Baby Class voltado para a gente ter esse encontro com a história, né, da comunidade, a história da Ballroom, reconhecer esse início, reconhecer essa construção. Mas essa é uma coisa bem diferente, isso é uma coisa bem roda de conversa mesmo. Porque, como muitas jogadores falam, é importante ter essa roda de conversa mais no início da comunidade do que depois que essa conversa da comunidade acaba. E aí, o material aqui foi 6 páginas de pesquisa. Que a gente chama de pesquisa professora. E aí eu queria, isso tudo foi pesquisa baseada em insights que eu achei, que a gente está falando de uma comunidade, de uma cultura que ela é muito oral, ela é muito falada, ela é muito feita no momento. E então tem pouquíssimos registros escritos mesmo, detalhando a história da Ballroom. Mas aí esse tudo tem algumas fontes, tem algumas pesquisas prévias das minhas conversas também com pessoas que são legendary, pessoas que estão há mais de 5, 7 anos pesquisando Ballroom. Pessoas que eu posso mencionar a legendary moda Makai McFadden, legendary Athena 007, Trailblazer Gaga 007, pessoas que eu conversei para aquele livro justamente porque foi uma ânsia minha conhecer esse início, conhecer essa história, conhecer por que as coisas estavam acontecendo. E aí uma coisa que eu queria começar é entender por que a gente fala muito de cultura de bailes. Por que pra gente é importante estar na Ballroom. E aí quando a gente fala de Ballroom, a gente tem que falar também de uma cultura de bailes que existia muito tempo antes da Ballroom como a gente conhece hoje, que é muito atrelado a justamente uma ideia de aristocracia, né? Uma ideia de reis e rainhas, uma ideia de pessoas que tinham poder, uma ideia de pessoas que tinham dinheiro. E uma ideia que nunca foi acessível quando a gente fala de uma sociedade que era escravocrata, uma sociedade que tinha escravos, que tinha propriedades da pessoa, né? Então, é muito interessante ver como o baile, por muito tempo, é colocado nesse ambiente de lazer como uma forma de controle, lazer como uma forma de poder. Então, quem jogava o baile, quem jogava o baile de máscaras, quem jogava a festa, era quem tinha dinheiro para ter, sei lá, 12, 14, 24 horas de lazer sem parar. E aí a gente está falando de pessoas que eram donas de engenho, pessoas que eram donas de fazendas, pessoas que eram reis e rainhas. Então, é muito interessante pensar nesse ambiente para a gente pensar também o objetivo do baile como esse ambiente de disrupção, esse ambiente de tomar o poder para a gente também e dizer que a gente pode se divertir e se sentir poderoso, sabe? Então, pensando um pouco mais para frente, a gente consegue entender certos momentos onde essa disrupção acontece. A gente vai lá nos anos 1880, né? Bem lá atrás, bem antes do Crystal Label ser um pensamento, né? E a gente encontra uma pessoa que é William Dawson Swan, que é considerado a primeira drag queen, tomar esse título de drag queen, tomar esse título de ativismo LGBT, gay, naquela época, que era uma pessoa que pegava e fazia o que chamava de bailes de drags. Bailes de drags por quê? Naquela época tinha as chamadas rag balls. Rag balls é muito de um ritmo de música que tinha na época. E aí chamavam de drag balls justamente porque era
para de chamar essas festas. E aí foi derivando. E essas festas eram, primeiramente, clandestinas. E segundo, onde as pessoas poderiam se vestir da forma que elas quisessem. Para justamente criar esse movimento de alegria, esse movimento de diversão, esse movimento de celebração da vida das pessoas que naquela época eram criminosas. E aí, porque eu estou falando isso, para a gente entender que tudo tem um início e tudo tem um processo. Para a gente chegar em Cristo La Beja, a gente tem muito movimento de retrocesso e avanço. Então, a Cristo La Beja, ela se encontra no momento que a gente vê a ballroom, que a gente está falando tudo isso de cultura de bailes. Então, cultura de bailes começa a se tornar uma cultura de concursos. Os concursos drags, os concursos de beleza. E aí, negras e latinas, apesar de estar sempre se adaptando, apesar de muitas vezes eram denotadas que elas pintavam a cara de branco para parecer mais branco do que realmente eram, elas não se viam num ambiente de apreciação. Até a gente chegar na Cristo La Beja, que isso está documentado. Não sei se vocês viram o documentário The Queen, que documenta esse concurso. E aí, ver a Cristo La Beja vendo essas pessoas ganhando e elas sendo deixadas de lado e elas simplesmente estouram. I have a right to show my color, darling. I am beautiful and I know I'm beautiful. Como eu falei, naquela época era crime você ser uma pessoa trans e viver a luz do dia. Então, tipo, muitas mulheres e homens trans iam para os presídios por causa da forma como elas se vestiam e só tinham acesso a coisas designadas para o sexo biológico delas. E aí, muitas mulheres trans iam para o presídio masculino, raspavam as cabeças delas e elas tinham acesso a coisas ínfimas, assim, tipo, tinha ou Playboy ou Vogue. E aí começaram a pegar a revista Vogue e liam um dia todo. E aí começaram a pegar essas coisas e começaram a alimentar. Então, tipo, tem essas origens que, como eu falei, todo mundo falava. Então, com isso, começou a se desenvolver um estilo de Vogue. Se vocês podem ver o material que eu vou soltar no grupo depois, tem o Jamal Milan, o icon Jamal Milan, ele descreve esse processo muito nitidamente, tipo, da experiência dele que dava desde o início. No início, começa com o que a gente chama de old wave. Com o tempo, as pessoas começaram a ver o pop de spin e começaram a ver escutar. Mas eu não quero fazer só isso, eu quero começar a fazer uma coisa a mais. Aí começaram a entrar umas pessoas, começaram a sentir um alongamento extremo no corpo. Começaram a ficar escutadas, fazer um momento. Como assim, né? Tem uma pessoa de junta, elas falam como é que eu vou fazer um momento, como é que eu vou azucrinar aqui na cabeça de todo mundo. Né? E aí começaram a fazer os alongamentos junto com o pop de spin. E aí começaram a perceber que era uma coisa diferente. E ficaram tipo, como é que a gente vai dividir isso? Tá, agora quem faz pop de spin fica aqui e quem faz aqui é performance. Isso aí é o que a gente... Quando uma coisa está meio estranha, quando a coisa está meio doida, dizem que é performance. E aí começaram a dividir entre pop, spin e performance. Depois disso, começaram a dividir com performance sem stretch e com stretch. E aí, do nada, começaram a dizer, isso aqui é o Vogue da forma velha, isso aqui é o Vogue da forma nova. E aí criou-se o Old Way e o New Way. Inclusive, se você for conversar com pessoas que caminham em Old Way, elas falam muito sobre manter a ideia do preto como pop de spin e não chamar de Old Way. Porque isso dá a ideia de, tipo, tá no passado. Tipo, morreu. Mas ainda tem pessoas estudando hoje o Old Way, estudando hoje a categoria e inovando nela. Então, é uma ideia um pouco errada, segundo essas pessoas, de chamar de Old Way. Mas meio que foi o que popularizou, né? Principalmente depois que veio o New Wave, e posteriormente elas que são o momento, né? As Femme Queens. Quem são as Femme Queens? Eu vou falar. Femme Queens é interessante ver também a evolução da palavra, porque no início as Femme Queens eram literalmente rainhas da feminilidade. Então incluía tanto as mulheres trans quanto as drag queens super mulher. Então, tipo, começou a se dizer, essa é uma. Nossa, essa bicha tá ofa, essa bicha tá assim, muito feminina, feminina. Mas aí com o tempo, tipo, deixou tipo, não, isso aqui vamos separar, né? Isso aqui é uma muito masculina ainda pra ser uma mulher. Vai ser boa de mulher. E
E aí tem essa divisão que a gente conhece clássica da Ballroom entre Butch Queens, que são os homens gays, ou pessoas que performam masculinidade do sexo masculino, e as Femme Queens, que são as mulheres trans travestis. E elas começaram a ver o pop de spin e começaram a ficar tipo, tá, mas eu tenho um peitão, eu tenho um gosto quebrado, eu quero enfatizar isso, eu quero apertar o meu peito na pose, eu quero apertar minha bunda na pose, eu quero fazer uma coisa mais sensual. E aí começaram a perceber de novo que estava se diferenciando do pop de spin usual. E aí criou-se, primeiro, isso eu achei muito interessante trazer, primeiro, antes de Vogue Femme, tinha a categoria Femme Queen Performance, que se você for ver, tem registros dessa categoria lá nos anos 80, era literalmente Femme Queens dançando pop de spin de uma forma mais suave, enfatizando as poses de uma forma menos angular. E aí criou-se a categoria de Femme Queen Performance para que elas pudessem explorar a performance delas dentro disso. E aí quando tem isso acontecendo, as Butch Queens começaram a ver e começaram a falar, eu consigo fazer isso também. E aí começaram a querer imitar as Femme Queens. Começaram a querer dançar igual as Femme Queens. E aí criou-se a categoria Butch Queen Voguing Like a Femme Queen. Butch Queen Voguing Like a Femme Queen as pessoas, os homens gays naquela época, né, chegavam e começavam a imitar como as Femme Queens estavam dançando nas poses deles. Logo depois virou-se a categoria Butch Queen Voguing Femme. E aí criou-se o que a gente conhece hoje como Vogue Femme. E aí é interessante ver essa linearidade, porque a gente sempre vê um movimento dentro da Ballroom das coisas sendo inventadas pelas pessoas trans que estão dentro da Ballroom e depois imitada pelas pessoas cis, e depois a pessoa trans vê e inova, e depois a pessoa tem esse movimento, sabe, essa polaridade. Então tudo se inova, tudo se ajeita em comunidade. E aí, isso é um pouco da história mesmo. Da história que eu queria passar para vocês saberem que foi uma coisa muito mais longa do que é só hoje. Para a gente chegar no Vogue Femme de hoje, que a gente tem esses ramais, né, tipo, que a gente vê Vogue de Butch Queen, Vogue de Twister, Vogue de Femme Queen, Vogue de NB. Então, isso tudo passou por um caminho muito mais longo do que parece. E aí tem, passando assim para a parte mais técnica mesmo, para o Vogue Femme. O Vogue Femme hoje se estabelece em 5 elementos, né? Os 5 elementos básicos, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Que é o Dance Performance, o Catwalk, Duck Walk, Floor Performance e Spins and Dips. O Hand Performance e o Floor Performance é muito assim, gente. O que você fizer com a mão, você fizer no chão. Então foi muito desses trabalhos que a pessoa queria fazer uma coisa com a mão, Hand Performance, queria fazer uma coisa no chão, Floor Performance. O Catwalk e o Duck Walk tem também várias origens, né? Que a gente fala. Mas o Catwalk, você liga muito a passarela, as pessoas imitando modelos de salto, mesmo elas estando sem salto. E o Duck Walk é essa andada mais abaixada, que também, falando com essa Vogue, ele falou que tem uma origem militar também no meio, né? Assim, muitas pessoas agachadas. Você anda com a... Aham. Exato. E aí, mas isso tudo, esses elementos, eles surgiram lá no Pop de Spin e foram começando, e foram traduzidos para o Vogue Femme. E aí, antes da gente ir para a prática, para o alongamento, eu queria diferenciar umas coisas com vocês. Se vocês forem pesquisar sobre estilos de Vogue, tem pessoas lá fora que vão dizer muito, enfatizar muito que Vogue só tem 2 estilos. Tem Vogue masculino e Vogue feminino. Tem o Vogue de Butch Queen e o Vogue de Femme Queen. Vogue de figura masculina e Vogue de figura feminina. Mas no fim, gente, todo mundo que está fazendo Vogue feminino, elas querem ser femininas. Nossa. Todo mundo está fazendo Vogue feminino. Menos as twisters, que as twisters elas são uma coisa à parte. Mas assim, tem uma coisa que eu quero pensar com vocês, que a gente está no Brasil, a gente está na América Latina, e a gente tem uma expressão não binária muito forte. Então, quando a gente se vê de frente para uma estrutura que é binária, a gente não pode negar que a Ballroom é binária, a gente não pode negar que a Ballroom é sobre homens e mulheres, a gente fica meio tipo, tá, mas onde eu me encaixo? Mas eu quero direcionar vocês para pensar
pensar um pouco em performance mesmo. Mesmo você ser a mais feminina, você tem que ter referência. E a sua referência vai estar no World Queen Vogue Femme, sua referência vai estar no Femme Queen Performance. Se você quer fazer uma coisa nova, realmente enfatizar no GNC, você tem que ter referência em todas. Você tem que ter referência em Femme Queen, você tem que ter referência Transmask, você tem que ter referência World Queen Vogue Femme, referência Twister, porque tudo vai ser uma fonte para você. E aí, por último, antes de ir para o alongamento, eu quero falar nomes, né? Porque é importante a gente sair daqui com referências. Femme Queen Performance, a gente tem que entender que as Femme Queens, muitas delas são consideradas o que a gente chama de blueprints, são modelos. Pessoas que mudaram a categoria para sempre. Então, algumas blueprints mesmo dentro da comunidade, vou listar. Blueprints aí como Sinaya Alaya, a rainha do sexo, foi ela que inventou basicamente o sexo performance. Temos a icon Christina Ballerina Richards, que ela foi a primeira pessoa a utilizar habilidades de outra dança do balé dentro do Vogue Femme. Utilizar essa ideia do esticado, essa ideia da perna lá em cima, essa ideia do movimento lento. E se você vai estudar, ela fez isso muito lá nos anos 80. A icon Mika Prodigy. Se vocês já viram aquela música Activate Like Mika, Mika ela é considerada a inventora do salto em canto. Blueprints, Leon Maldonado, né? A gente não tem como negar. A inventora 360 mudou basicamente a face do Vogue frente ao mundo. Foi ela que trouxe basicamente o Vogue para o mainstream. Triple Legend, Gigi Revlon Jessica Tour, que esteve recentemente aqui, está ainda no Brasil. Eu, inclusive, grande parte das aulas dela que está no YouTube, eu trouxe para cá, para justamente a gente fazer essa reflexão. Triple Legend quer dizer o quê? Basicamente, a mulher vê o Legend em todas as categorias que ela caminha. Tipo, ela mudou a face do Face Femme Queen, do Realness Femme Queen e do Vogue Femme Queen. Então, tipo, ela é Legend em 3 categorias. Mas enfim, gente, eu trouxe esse nome justamente para vocês pesquisarem. É uma comunidade que ela é feita de referências, é uma comunidade que tem nomes, é uma comunidade de pessoas que mudaram o mundo. Então, tipo, se você. O estudo que a gente vai fazer agora vai ser puramente de elemento, puramente de performance. Mas, se vocês quiserem continuar estudando, é importante que vocês tenham referência na boca. Porque quando a pessoa vai ver o que você fizer, sábado aqui, se você referenciar alguém, vão saber. Tipo, eu fiz 360, Leon. Eu fiz uma coisa mais assim, pulando o cabelo, mas a Sinaya. O Sinaya faz muito isso, tipo, puxar o cabelo. Porque, né? Um cabelão de meninas. Mas enfim, antes de passar a parte da prática, a gente vai alongar, né? A gente está sentado um tempinho, tocar uma música e tal. Alguém tem alguma pergunta? Agora é o momento. Ou pode te soltar depois, se você quiser. Mas não. Foi embora levantar. Colocar uma música aqui, colocar meu salto também. Catwalk. Para mim, catwalk no Vogue Femme é um dos elementos mais primordiais. Porque é o que você vai mais utilizar, basicamente, durante a sua performance. Para catwalk, quem não está de salto, eu quero que vocês imaginem que vocês estão. Então, vocês vão ficar na ponta do pé. E aí vocês vão colocar a mão no ombro. E aí você vai agachar até essa mão ficar no nível da sua cabeça. Esse é o seu nível do catwalk. Não quero mais alto que isso, não. Tudo bem que às vezes eu faço mais alto, mas assim, é o feito. E aí, a base do catwalk, como eu falei, é Vogue Like a Femme Queen. Então, você tem peitão, você tem bundão, você tem curva. E aí, vamos primeiro com as pernas. Coloca a mão aqui atrás. Estufa o peito e vamos trabalhar esse andar. Vocês vão abaixar, naquele nível que eu falei. Vai pisar para frente e empurrar o quadril para fora. Pisar para frente e empurrar o quadril para fora. Pisar para frente e empurrar o quadril para fora. Vamos continuando. Então, para as pessoas que têm dificuldade de manter o equilíbrio quando está na ponta do pé.
prende bastante essa escápula. Isso vai te dar equilíbrio. Então, quando eu estou pisando, olha como minha cabeça não move tanto. Porque se eu estou pisando, eu estou assim, vai poder. Então, vamos treinar assim realmente. Vamos para trás, estufa o peito e vamos de novo, ó. Pisa, empurra o quadril para fora. O que você tem que saber sobre braços em voo? Sua perna está na frente, o braço contrário está na frente. E aí eu quero que vocês imaginem que vocês estão com uma unha amarela, como você conseguir imaginar e você quer mostrar para pessoas. Então, se meu braço está para frente, minha unha ou ela está assim, ou ela está assim. Então, imaginar que você pode fazer uma coisa mais dura, mas realmente assim. Você pode fazer uma coisa mais pincelada. Você pode fazer uma coisa mais aberta, na diagonal. Ou você pode fazer o braço aqui embaixo. Tanto faz. Vamos aprender primeiro mão aqui na frente, mão reta mesmo. E aí vocês vão pisar com a esquerda para frente, a mão direita vai dar na frente. Vá. E aí essa mão vai dar escondida aqui atrás. Então essa vai dar esticada, essa vai dar aqui atrás. Quando pisar a direita na frente, trocou. O braço não chega antes da perna. A perna ela vai chegar primeiro que o braço. Então não faz. Você vai pisar e aí seu braço vai marcar. Pisar, o braço vai marcar. Pisar, o braço vai marcar. O hands do Vogue Fem mesmo, do Vogue Performance, é muito sobre você capturar o seu corpo na performance. Então, se eu estou aqui estou pegando no meu peito, lembra que é tudo feminino, pegando no meu peito, pegando aqui, pegando na bunda, puxando meu cabelo, pegando minha roupa, isso é hands que a gente mais vê no Vogue Performance. Então, o que eu quero que vocês façam enquanto vocês estão no catwalk, eu quero que vocês façam o catwalk 1, 2, 3, 4 e no meio eu quero que vocês comecem a brincar com suas mãos. Não tenham medo de ficar feio, provavelmente vai ficar. Porque esse é o processo, gente, esse é o estudo. Então, é tipo, você vai estar no catwalk, vá. E aí eu vou começar a brincar com o cabelo, girar, pegar minha bunda, parar na pose, sabe? Tipo, eu quero que vocês brinquem mesmo com essas poses no meio do catwalk. Uma dúvida? Não. É bem livre, gente. É uma coisa que eu aprendi. Hands é a coisa mais difícil de você ensinar uma pessoa. Porque é uma coisa que vai vir de você. É uma coisa que você vai dizer como é que vai ser sua hands. É feeling. Então eu quero que vocês brinquem muito com o cabelo de vocês, quem tiver cabelo. Quem tiver peito, se abraça, aperta o peito. Quem tiver bunda, fala uma força na bunda. Sabe? Mas sempre lembrar que, apesar dessas pausas, você vai estar falando. Então, se eu parar, depois tem que voltar no catwalk. Tá? Deixa eu fazer um momento. Faz o momento. Criar um momento. Criar um momento. Momento. Tá louco, carregando essa perna na boca. Ela tá secadinha, acho que é um tijolo. Aprender a posição da copa. Quem não conseguir se equilibrar ainda, procura um coleguinha, procura uma parede. A parede. Você segura na parede, você vai abaixar, abaixando.
Sempre que você estiver na dúvida na altura do duck walk, lembra que é um catwalk muito baixo. Então, tem que estar agachado, tem que estar com a clavícula fechada, porque lembra a pessoa do catwalk? Está na mesma posição, só que está baixo. E você tem que dar a impressão que você está andando. Mesmo você não estando. Então a gente tem a impressão, muitas pessoas principalmente, quem só aprende duck walk, achar que tem que estar. Duck walk não é sobre isso, lembra que a gente está dança feminina? Então, se eu estou no duck walk e eu estou pulando, é um pulo assim, como se fosse nada. Tipo, olha, eu estou andando. E meu rosto não está transparecendo nenhuma dificuldade. Não fica assim, senão você vai cair para frente. Não fica assim, senão você vai cair para trás. Reto. Prende a clavícula qualquer coisa. Mas a gente tem um fio aqui que levou lá para o céu. E a gente vai só. Não quero que vocês coloquem muita força. Vocês vão só começar bem baixinho mesmo. O que você aguentar vai ficar assim. Quando você pegou isso, você vai começar a chutar. Você pode fazer justamente o que eu falei do contratempo. Está lá pulando, marcou 2 tempos com uma perna. Está lá pulando, deu um pulinho, voltou. Tá lá pulando, você abre uma perna, faz uma pose e volta. Faz um pouquinho, descansa. Quando você quiser fazer mais, faz mais um pouquinho. Quando todo mundo morreu, é tarde. Mas tenta fazer pulando, lembra que é baixinho. Tenta fazer andando, lembrando que você não levantar a perna muito. É mais realmente andando baixinho. Mais um rebolado. Tenta fazer essas marcações de contratempo. Eu estou aqui andando. Tenta mudar as mãos. A gente faz um catwalk, a gente vai fazendo a corda tranquilamente. De bum, 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 bum. É livre. Floor performance eu acho que é o que mais acentua no vôlei performance a parte da sexualidade. A parte da sensualidade. De você atrair a pessoa de uma forma sexual. Porque o floor performance você vai utilizar muito perna. Muito esticando perna, muito abrindo perna, muito mostrando. E aí, é uma coisa que realmente tem espaço, é uma coisa que participa não faz. Colocar uma música aleatória e você explorar o chão. É isso. E aí, vai ser um exercício bem, eu quero que vocês sensualizem mesmo. Eu quero que vocês chamem a atenção de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, todo mundo aqui é júri. Então, tipo, se eu tô no floor, eu vou estar, tipo, abrindo a perna, fazendo uma pose assim. Estica. Ok. E não pode dar Então pense nesses níveis. Pense em você subir do floor, ficar de joelho, ficar de lado. Marcar uma pose, marcar outra pose, é mais sobre você realmente mostrar a sua sensualidade. E eu tenho uma música perfeita para isso. Então o floor é muito sobre isso, realmente esse momento que você vai explorar a sua sensualidade. E lembre-se, tipo, extensão de corpo. O voo vai ser bem maior do que você. Então é braço grande, é perna grande. Se eu estou chutando, é grande. Então, tipo, se eu estou arqueando as costas, grande. Spins and dips. Como eu falei, eu gosto de dividir spins e dips porque eu acho que spin é uma transição boa para qualquer coisa. Se eu estou no duck, eu estou bum, bum, bum. Spins. Se eu estou aqui, catwalk, bum, 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 bum. É uma transição.
geralmente se vê essa junta do spin para o dip. O que... Quem nunca fez um dip na vida? Vem as pessoas que nunca fizeram um dip na vida. Já pegaram a forma do dip, né? No alongamento. Vai, Cris. Então, uma forma de você treinar a transição do spin pro dip, eu aprendi com a Inaeus, moda Inaeus, que ela faz um som muito lindo. Que é, vai dar em cima. Quem tá fazendo também pode voltar. Don't be shy. It's just ball. Que você vai, ó, cruzar a perna. Vocês vão girar e agachar. Desse agachado, ó, não, calma, ó. Deixa eu fazer daqui. Ó, vou cruzar a perna. Quando girar, eu já tô aqui. Dessa posição, eu vou só girar e colocar minha perna na posição do dip. E esticar. Tem que entender que o dip, o spinning dip, ele tem que ser muito espiral. Então, se eu estou num spin assim normal, mesmo, tipo, é um espiral descendo. E o dip, o que eu acho que é uma mais bonita de fazer o dip, é você estar sentado do lado, mas seu corpo está um pouco inclinado para a perna estar dobrada. Para justamente fazer essa forma circular. Então, de novo, bora de novo dessa descida. Deixa eu fazer uma vez para vocês captarem para esse movimento, bem lentamente. Desceu. Bum. Então, entendeu? Quando sua perna está aqui, acocorada, você vai só abaixar e esticar a perna. E aí, uma coisa importante sobre o dip. O vogue beat tem 4 tempos. O dip vai ter sempre no quarto tempo, que é o que a gente chama de ra ou crash. A gente pensa que parece que o dip tem que ser assim. Olha, como eu me apressei e errei. Já ficou assim. Mas você pode fazer uma coisa mais lenta, em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lembrar de sempre afiar as costas, que eu não lembro. Ou você pode criar um momento do seu dip. Muitas pessoas criam momentos no dip dela, tipo, principalmente as que são muito soft. Elas gostam de fazer uma coisa tipo. Aí eu quero que vocês façam bem tempo para pegar esse movimento. Trocou, desceu, posicionou e cresce. Vai ser em 8 tempos, então. Contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí é bom treinar com as duas pernas também. Bom. Aí tem o giro alto, né, que a gente conhece, que é tipo. Tem um giro meio. Tem um giro do dog walk, que eu acho um pouco mais elevado, mas você pode incorporar. Eu tô aqui no dog walk. Bum. Que é só o dog walk, você chuta. Porque eu acho mais fácil fazer de salto, porque o salto te dá uma estabilidade muito forte. Ou você pode. Tem giros que você pode fazer de joelho, que eu acho já é extremo. Acho um pouco mais avançado já. Isso, eu tô aqui. Bum. Ou eu tô aqui, E aí também tem posições que você pode deixar a perna no dip. A perna no dip pode estar assim. Mas lembra, você está de salto, independente se você está ou não. Então sempre é uma ponta. Se eu estou aqui, é uma ponta. Se eu estou aqui, é uma ponta. Se eu estou aqui, é uma ponta. E é isso, esses são os elementos. E agora a gente vai. Batalha de coquetel.
Ok. Foi só. É isso, só. Foi feminina com. Feminina com. Deixa o prof. Bora lá, bora lá. Não precisa fazer de salto, ninguém vai Primeira. Ninguém faz O povo tudo. Tá bom, era só. Ninguém faz Let's go. Honk. Ele deu honk. Ele não deu honk. Ele deu honk. Ah, fodeu. Next, baby. Cross me. Let's go. De novo, galera, bora. Chique. Let's go, baby. Let's go, baby. It's going. It's going. É a Bahia. Ó. É a Bahia. Ah. É a Bahia, amor. Era tudo meio de metro na mesa calculado. Foi no raio laser, viu? Let's go. Ok. Feminine. The feminine. The feminine. The feminine. You wanna be a penguin? Ain't a pussy feminine. Ain't a pussy feminine. Ain't a pussy feminine to the club. To the car. Ain't a pussy feminine to the club. Any car. Ain't a pussy feminine to the club. Next. Let's go! Vinda Celeste. Let's go, femme queen. Tente. She's a lady. She's a lady. She's a lady. She's a lady. Wanna be a penguin? Wanna be a penguin? You wanna be a penguin? Let's go. Let's go! Passar. Let's go! Eu sou eu. Let's go! Mais um. Oh! Roda Matias. Roda Matias. Roda ela. Ele é bom, peitocinho. Baby. Bora, Andra. Falta a Daphne. Falta... Pode começar no fim. Acho que Vai, Matheus.
Elias. 2, categoria fechada. And a princess in the house. Let's go. Escutou bem, Tim. Let's go. Princess. She's a princess. She's a lady. The princess. Outras não, outras jamais serão de lá, de lá. Outras não, outras jamais serão de lá. Você não viu bem? Viu bem, Tim? Aí dá uma calma com essa. Na hora que terminou. Fechou com a sua categoria. Falta de 3. É o calma. Tem pessoas cansadas. Não posso. Bora, Tauro. Mas é isso, gente. Bota a Taurus por aí. Tá de graça. Ela tá de salto, isso aí não vai. Não vai. E ela falando, e ela não vai? E ela sentada assim. Grita, Tem menina, 5 minutos. grita. Deve ter que ter Faz palma também. Esse beat aí, Bota ser precisa todo mundo pra ler quatro. você quer? Vem no beat.
20.